Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou feliz em poder estar aqui nesta manhã e poder compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. A palavra de Deus nos fortalece, todos os dias. E quanto mais nós estudamos, lemos esta palavra, uma virtude, uma unção nova vem sobre nós, Porque a palavra de Deus é isso aí, Ela é virtude, ela é poder, ela é unção. Neste momento, aproveitando a oportunidade, de poder aparecer numa telinha aí de celular, principalmente da minha mãezinha querida, que mora ali em Trindade. Quero parabenizar minha querida mãe por esse dia tão especial. E quem sai ganhando é a gente, pastor? Por ter uma mãe tão especial, esse dia se faz especial para ela e nós que saímos bem por ter uma mãe tão especial, tão querida. Então, parabéns, minha querida mãe, por esse dia tão especial. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, algo que tem tocado e sido assim constantemente repensado nesses dias, Nós estamos passando um período assim difícil, de adaptação, de mudanças, frequentes. Posturas precisam ser tomadas, Precisamos fazer algo que não éramos acostumados, a fazer. Eu quero até dizer para os irmãos que no meu serviço a gente usa máscara, o tempo todo, desde o treinamento até a execução do trabalho, como profissional. Eu sou bivocacionado, Eu sou, assim como o pastor Alessandro Jordão, e muitos pastores também são. A gente é pastor, mas tem uma profissão para exercer também, E eu sou da área da metalurgia, trabalhei a vida toda nessa área. Sou preparado nessa área, tecnológica. E trabalhei por último, antes de vir para cá, eu trabalhei na John Deere, que é uma fábrica de máquinas e implementos agrícolas. O segmento aumentou muito e na montagem, na fabricação, a gente trabalha com máscara, com plug no ouvido, jaleco. Então você trabalha totalmente protegido. Totalmente protegido. Apesar de não acostumar muito com a máscara, é obrigado a usar essa máscara lá o tempo todo que está ali, porque tem uma névoa, um fumo metálico o tempo todo ali pairando, Esses gases são pesados, esses fumos são causadores de doenças, Principalmente doenças cancerígenas, Porque os gases metálicos provocam isso, E outras coisas terríveis. Então eu já sou um pouco acostumado. Apesar que as máscaras lá são especiais, São máscaras de silicone que adaptam o rosto e tem filtro dos dois lados e favorece a respiração. Essas não favorecem, Sufocam muito. Mas vamos lá. Estou feliz, contente, como eu já disse para os irmãos. E abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17, nós vamos estar lendo do versículo 4 até o versículo 16. Samuel, 1 de Samuel, capítulo 17, do versículo 4 ao versículo 16.
Os irmãos encontraram? Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Então saiu um guerreiro de um acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 siclos. Também usava uma caneleira de bronze e um dardo de bronze nas costas. A haste da sua lança parecia com o eixo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro. E a ponta da sua lança era de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. Ele então parou e gritou às suas tropas. Gritou às tropas de Israel. Por que armaste a batalha? Não sou eu, filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos. Mas se eu o vencer e o matar, sereis nossos escravos e nos servireis. E o filisteu disse mais: desafio hoje as tropas de Israel. Mandai-me um homem, para que nós dois lutemos. Quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, esse homem já era velho, avançado em idade entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. Os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samã, o terceiro. Davi, porém, era o mais novo. Os 3 maiores seguiram Saul. Mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, de manhã e tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Vamos ler esse último versículo. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava à batalha. Eu quero dar um tema para essa mensagem, que são duas ideias opostas, né? O tema da mensagem desta manhã, baseada nesse texto, é campeão provável versus subestimado e improvável. Amém? Vou repetir. Campeão provável versus subestimado e improvável. Nós acabamos de ler um texto que Israel estava diante de um cenário de guerra, e era um cenário de guerra não muito fácil, muito difícil, porque quando se fala dos filisteus, eram guerreiros preparados. E eu quero trazer aqui um fato para vocês, histórico, e tem até a ver com a metalurgia. Eu estudei muito a metalurgia. Tenho até vontade de aprofundar mais na questão dos metais.
É interessante que nós lemos aqui o texto que fala que a ponta da lança de Golias era de quê? De ferro, né? E era interessante que ela pesava mais, a lança dele, com a ponta da lança, pesava mais de 50 quilos. Agora imaginemos, tem que ser um gigante mesmo para ter e usar uma lança dessa. Se a lança dele pesava mais ou menos 56 quilos, imaginemos que nada, em proporção dessa ferramenta que ele fazia o uso, e um bom uso, né, essa arma, essa lança com a ponta de aço, de ferro, então possivelmente ele pesava mais de 250 quilos. Era um gigante, uma máquina de guerra, pronta para guerrear 24 horas. Que não tinha medo e subestimava quem ia guerrear com ele. Ele subestimava, como subestimou Israel, como atacou Israel, e Israel estava desanimado diante dos ataques de Golias. A ponta da lança de Golias era de ferro. É interessante que Israel, quando você estuda o uso dos metais, antes de usar o aço, usava o bronze. E o bronze é fraco. Ele não tem resistência em combate, batendo uma lança contra a outra. Perde o corte, quebra e cega a espada, a lança. Golias usavam a lança que tinha ponta de aço, de ferro. Eles já detinham o uso do aço, do metal, que era considerado um avanço para os dias deles. Nem todos usavam o aço. Israel demorou a usar o aço. Demorou, eles usavam muito o bronze. Isso por quê? Para provar que era Deus que guerreava por eles. Eles não precisavam do aço. Eles não precisavam do uso do metal tecnológico daqueles dias que Golias usava. Eles precisavam do Senhor dos Exércitos diante da batalha deles. Amém? Não adianta nada na nossa vida, não adianta deter o uso de tecnologia se não tivermos ao nosso lado, se não estiver como aquele que nos dá a vitória, o Senhor dos Exércitos. Campeão provável, subestimável, improvável, né? Que é o versus, que é o contrário. Israel estava aqui diante de Golias, diante do exército. Não era só Golias, havia milhares de guerreiros, né, por trás de Golias. Os filisteus eram incontáveis, eram muitos guerreiros. E ainda tinha uma máquina de guerra chamada Golias, que tinha possivelmente 3,20 metros de altura. O pastor falou até esses dias, né? Falando sobre gigante, a gente fala de gigante, a pessoa pensa que era aqueles gigantão, né? De 10 metros, 20. Não é. Os gigantes da Bíblia eram aproximadamente, no máximo, 3,5 metros. No máximo. Golias, possivelmente, de acordo com os dados aí de medidas, né? Unidade de medidas, ele tinha aproximadamente 3,10 metros ou 3,30 metros no máximo. E ele não era temido, não era só porque ele era gigante. Porque ele era um homem de guerra. Ele guerreava. Depois vocês vão ver mais na frente, em 2 Samuel, se eu não estou equivocado, depois do capítulo 20, 25, né, os israelitas exterminam os gigantes, que eram possivelmente irmãos, codescendentes, né, descendentes também de gigantes, como Golias era. Possivelmente irmão dele, filhos do mesmo primogenitor, dos mesmos pais, da mesma mãe, né? Possivelmente. Golias era um guerreiro temido.
A tal ponto que ele fez afronta a Israel e Israel ficou desanimada, amedrontada, despreparada. Quando você lê a história de Israel, nos dias de Saul, haviam guerreiros tremendos. Haviam guerreiros super preparados. Saul já havia vencido com o seu exército outras batalhas. Já havia vencido outros reinos nos seus dias. Irmãos, é terrível. É terrível quando nós nos deparamos diante de uma situação que nós achamos grande, gigante, e nos achamos despreparados. Nos encontramos com medo, desanimados. Desanimados. Podemos falar de 2 tipos de pessoas aqui, baseado nesse tema, né? 2 tipos de postura, de disposição. Campeão provável. Uma pessoa que é campeão, que sempre está vencendo, um guerreiro vencedor. Ele acostuma com essa rotina. E ele só pensa na vitória. Ele só é satisfeito em vencer. Provável. Vai dar certo, eu vou vencer. Eu sou vencedor. Eu vou atacar e vou conquistar. Eu vou colocar o meu opositor debaixo dos meus pés. Eu vou vencer. Vamos pensar, se tivéssemos condições, né, de buscar a história desse gigante Golias, né? Imagina que ele foi preparado a vida toda para ser um guerreiro. Preparado para lutar. Preparado para vencer. E principalmente se achando que ele tinha, né, vantagem sobre os seus inimigos, por ser gigante, por ser grande, por ser preparado. Pessoas que se acham provável, vencedor, campeão, guerreiros, ele não pensa na derrota. E eu quero te dizer que nós temos um inimigo que pensa assim. Que vai nos vencer mesmo e pronto. Que ele quer nos jogar para baixo. Que nos subestima. Que olha para nós, este é improvável. Este não consegue. Este não vai me vencer. Esse não vai me resistir. O diabo pensa assim. Eu te subestimo. Você é um improvável. E era essa postura que Golias tinha. Ele ficou 40 dias. Uma coisa ele tinha, né? Eu não sei o que ele estava pensando. 40 dias ali, é uma paciência tremenda. Eu não sei se eu tinha essa paciência de ir lá todos os dias, né? E afrontar Israel e voltar. Afrontava, eles estavam em uma região que havia uma parte deserta, de um lado, né, ao ponto ao outro, havia 2 montanhas, e no meio um deserto, e Golias saía, vinha, afrontava Israel, até os generais, né? E nenhum tinha coragem de enfrentar Golias. Eles não tiveram um guerreiro preparado aos olhos deles para enfrentar Golias, porque eles estavam desanimados, eles estavam com medo, eles se achavam despreparados para enfrentar Golias. E nós às vezes nos vemos assim, irmãos. Não é errado olhar para nós e falar, eu estou despreparado mesmo, eu não sou capaz em mim mesmo. Mas o meu Deus me capacita. O meu Senhor me dá força. Ele faz eu transpor situações gigantescas. Irmãos, eu quero dizer para vocês nessa manhã, o maior gigante que nós temos, ele está conosco o tempo todo. O nosso eu. E nós dormimos, levantamos, almoçamos, passeamos, fazemos tudo com ele.
E se nós não tivermos o domínio sobre este homem que se opõe a mim, que é o eu mesmo, esse eu ele tem que ser adormecido, dominado, vencido pelo Espírito Santo na minha vida. Para que o homem de Deus se destaque em mim. Para que o homem de Deus se submeta à vontade de Deus. Temos um gigante dentro de nós, que nos causa medo, que nos causa temor, e que nos faz retroceder muitas vezes. Aí eu falo, eu sou uma pessoa incapaz mesmo, como o inimigo me subestima, eu sou incapaz, eu não dou conta, eu sou fraco, eu sou improvável mesmo, eu estou diante de um campeão, eu estou diante de um provável que vence tudo, que consegue, que transpõe, eu não vou conseguir. E esquecemos de muitas histórias, esquecemos de muitos acontecimentos vitoriosos que nós tivemos. Esquecemos do que Deus fez na nossa vida. Israel, diante de Golias, esqueceu das batalhas vitoriosas que eles tiveram. De todos os milagres que Deus havia feito na vida deles até ali, até aquele momento. Foi como tirar uma cortina. Foi como despir. Para quem tem vergonha, né? Fala assim, porque para quem tem vergonha a pior coisa é pôr ele nu, não é verdade? Agora tem gente aí que tira a roupa dele, ele sai na rua pulando, porque não tem vergonha, né? Mas uma pessoa que tem caráter e vergonha, se coloca ele nu, ele fica todo envergonhado. Israel se via nu assim, se via despreparado, incapaz, diante de um homem que tinha vestes de bronze, metais, né? Imperfurável, mas que tinha um cabeção exposto, né? Golias deixou uma brecha ali na sua proteção de cabeça, né? Dessa parte superior, que é a parte mais importante, né? Que comanda o corpo. Aqui está a mente. E aqui Golias deixou exposto. O inimigo sempre tem algo exposto para nós atacarmos. Ele sempre tem algo que nós podemos atacar e ele vai embora. Resistir o diabo. Resista a ele. E ele fugirá de vós. Resistir com a palavra de Deus, com a nossa vida de confiança no nosso Deus, com a proteção, com a unção, com a presença do Espírito Santo na nossa vida. 40 dias de afronta. Uma quarentena, né? Nós já passamos aí, né? Estamos passando por isso. Uma quarentena. Olha só, os israelitas estavam passando por uma quarentena de afronta, de um inimigo terrível. E não só ele era terrível, como também um exército. Um exército preparado, capacitado. Mas eu quero comentar um ponto aqui desse sermão, dessa mensagem. Que diz assim: preparados para o provável, né, situações comuns e favoráveis. É interessante, irmãos. Quando nós somos preparados, nós confiamos em nós mesmos. É um problema. A gente fala assim, eu sou preparado, eu sou capacitado. Né? Golias tinha esse problema. Eu sou preparado, eu sou capaz, eu enfrento. Pode vir, Israel todinho, nós temos vantagem, tem eu como gigante, e ele foi estratégico. Ele falou, manda um guerreiro. Então tinha alguma coisa errada. E manda um guerreiro, ele vai guerrear comigo, e quem vencer, o exército, a nação, né, que vencer, vai dominar sobre o outro. E o outro que perder, vai ser escravo, vai servir. Mas não teve nenhum homem de Israel. Irmãos, se você estudar a vida dos generais que houve em Israel, eram homens tremendos, homens preparados. Mas aqui eles se sentiram
desanimados, despreparados. Não tiveram coragem de encarar esse gigante. Mas que primeiro, o gigante não estava lá diante deles, o gigante estava neles mesmo, colocando medo, insegurança. Nós olhamos para um gigante externo, mas o gigante interno, um medo, uma insegurança, que muitas vezes se levanta dentro de nós, que se manifesta dentro de nós, nos faz medrosos, nos faz incapazes. Mas eu estou falando aqui de pessoas que se acham preparados, que acham, eu sou provável, eu sou campeão, eu sou preparado, sou acostumado a viver em qualquer situações. Na verdade, viveu em situações comuns e favoráveis. Nós estamos acostumados a viver em situações comuns e favoráveis. E nós adaptamos a ela. E isso torna-se agradável a nós de um tanto que muitas vezes não queremos sair dessas situações comuns, favoráveis, tão boas, e não enfrentamos desafio. Possivelmente, pode acontecer isso conosco, de acharmos que estamos vivendo uma situação tão favorável que não queremos encarar situações que vai trazer em nossa vida uma grande mudança, uma grande transformação, uma grande conquista. E isso estava acontecendo com Israel. É tão bom quando tudo está sob controle, não é verdade? A gente acostuma com o que é bom. E quem quer o que é ruim, não é verdade? Quem quer o sofrimento? Mas quem quer o sofrimento? Isso aí é mal, né? A gente gosta do que é bom. Está tudo sobre o controle. Quando não somos incomodados, né, por nenhuma situação adversa, é tão bom. Está tudo bom, eu sou preparado, estou vivendo o provável, né, situação comum, favorável. A maré está a favor de mim, não tem ondas nenhuma contra mim, né? A maré está ao meu favor, ao nosso favor. Uma rotina constantemente favorável. A gente acostuma com isso. E eu vou dizer para você, nós damos grandes passos, nós crescemos muito, quando uma situação adversa vem contra nós pelo inimigo. Deus não só nos dá a vitória, como também nos dá grande experiência. E nos faz pessoas mais experientes, mais capacitados para situações adversas. Nós temos capacidade, nós temos habilidades particulares, né? Somos preparados, algumas pessoas são preparadas, né? E falando sobre preparados em habilidades particulares, há dois tipos básicos, né, de pessoas na sociedade ou no mundo. Você pode até achar mais, né? Mas eu quis resumir aqui, né, no que estou tratando aqui, que há dois tipos básicos, né, de pessoas, né, preparados, né, na sociedade. Há dois tipos de pessoas na sociedade, ou no mundo, melhor dizendo. O primeiro tipo de pessoas são aquelas, né, pessoas que são comuns em tudo. Está de boa, ele não pensa alto, ele não gosta de desafios, ele não gosta de ser chamado para um desafio. Eu quero dizer para você, nós, como servos de Deus, somos chamados para um desafio. Somos chamados para grandes vitórias. Mas grandes vitórias, temos uma batalha diante dela. E que de antemão nós temos um Deus que nos dá a vitória. Há pessoas comuns em tudo, que fazem, contam somente com as suas habilidades básicas, né? Não querem muito, é o primeiro tipo de pessoa que eu estou falando. E o conhecimento dessa pessoa baseia no conhecimento empírico, né, que provém da experiência cotidiana, né, através da observação do dia a dia. Ele não é preparado.
né? É um conhecimento empírico que vem do senso comum. Essa pessoa, tudo para ele é normal, comum. Ele não desperta para as coisas grandes. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus te chama para as coisas grandes. Para coisas que te tira do ninho quentinho, da sua proteção diária. Né? Nós gostamos de nos cercar do aconchego, do prazer que nós temos, daquilo que nos favorece, aquilo que nos causa bem-estar, mas muitas vezes Deus vai falar, saia desse bem-estar seu. Você precisa ser treinado, você precisa ser capacitado para algo maior. E eu vou dizer para vocês, um grande desafio que Israel tinha mesmo, era de destruir os gigantes, que eram uma afronta constante sobre eles. E o primeiro a ser vencido foi Golias. Depois, lá no capítulo, em 2 Samuel, fala que Israel vence gigantes, que eram parentes dele. Depois eu vou estar lendo o texto. Esses gigantes tinham 6 dedos em cada mão, em cada pé, né? Tinham 12 dedos nas mãos e 12 dedos nos pés. Era uma mutação, era algo esquisito, né? De repente causava até medo, temor, mas para Davi isso não era problema. O que Davi havia vencido? Davi já tinha vencido o quê? Leão, né? Não é isso mesmo? O urso. O urso é enorme. Um urso grande, tem mais ou menos o tamanho de um gigante como Golias, no mínimo 2,5 metros a 3 metros. Davi já havia vencido esse tipo de gigante da natureza. Leões são enormes, ursos são enormes. E Davi vivia, isso para ele era comum lá no seu dia a dia. Ele espantava as feras para proteger o rebanho. O rebanho do seu pai, ele amava fazer aquilo, ele cuidava com carinho. Então há esse tipo de pessoa que se baseia a sua vida nessas experiências cotidianas, comum, né? Não, aqui está bom, né? Eu não estou sendo incomodado. Eu não preciso de ter mais habilidade do que eu tenho. Eu preciso fazer só a minha comidinha todo dia, ir para o meu emprego e voltar. Eu não quero receber desafio nenhum. Eu não quero transpor além do que eu já estou vivendo. Não vai ter experiências. Não vai alcançar grandes experiências que Deus tem para você. Israel estava diante de uma grande experiência de vitória. Mas que Deus já tinha preparado um homem, Davi. Não era nem homem, era um adolescente. Estou falando na idade. Que um homem, na cultura judaica, era considerado a partir dos 30 anos. Por isso que Jesus, que só podia ter ações sociais, conviver na sociedade, fazer alguma coisa, ser um guerreiro, a partir daí. Davi, com 14 ou 17 anos, no máximo, enfrentou Golias. Veja só, Israel tinha homens de 40, 30 e tantos anos de idade, capacitado. Inclusive Saul era um homem que manejava bem a espada, mas estavam desanimados, amedrontados, com medo, porque o inimigo os subestimou. Porque o inimigo olhou para eles e disse, vocês são improváveis, eu sou provável, eu sou guerreiro. Eu sou máquina de guerra, eu sou capacitado, eu sou acostumado a ganhar, eu não perco. Por isso que eu sou um gigante vivo até hoje. Mas os dias, as horas daquele gigante estavam contadas. O segundo tipo de pessoa, há pessoas que têm ideais audaciosos. Tem pessoa que acorda, né, elétrico. Vou fazer algo, eu vou fazer algo maravilhoso, vou fazer algo que ninguém nunca fez. Surge aí o cientista, surge aí os inventores, surge aí a pessoa que cria uma tecnologia. Ou você acha que uma pessoa que inventa, que cria uma tecnologia, ele estava como os gregos, só pensando, né? Os símbolos do grego é ele sentado numa pedra e, né,
só pensando. Eles tinham grandes pensamentos, mas não eram inventores de nada. Tinham pensamentos, ideias, concepções. Mas tem pessoas que têm ideais audaciosos, que desafiam a si mesmo. Ele olha para ele, eu sou capaz. Irmãos, nós somos nivelados na mesma capacidade. E eu vou dizer outra coisa, na mesma capacidade. Não, eu não sou capaz. Você foi preparado, você pode ser preparado também. Mas eu não consigo, você pode conseguir. Eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de elaborar. Você aprende, você é capaz. Mas eu tenho uma deficiência. Deus dá outra habilidade. Deus faz você superar em outras áreas. Se falta uma perna, tem a outra. Ainda está tendo algo. Se falta um braço, tem o outro. Eu vi uma pessoa uma vez em Umas que eu fiquei admirado. Ele era só o tronco. Ele era só o tronco e um pedacinho das coxas, mais ou menos ao meio da coxa, não tinha nenhum braço. E nem era cortado o máximo. Eu lembro de mostrar esse homem para a Andréia, quando nós éramos pastores ali em Umas. Foi o nosso primeiro desafio. E pensa que desafio, difícil. Mas eu nunca tive medo de encarar desafios, né? Nem também subestimei a dificuldade, né? Porque às vezes a gente subestima. Não subestimei. Fui consciente da dificuldade. Mas ali, é interessante, eu conheci aquele homem, ele era só o tronco. Ele tinha uma pessoa que empurrava ele na cadeirinha de roda e ele era feliz, sorridente, ele tinha consciência, ele era normal, a mente estava normal. Não tinha problema mental nenhum. E ele tinha um relógio na coxa, naquele pedacinho de coxa. Ele mandou fazer uma gonda bem grande e colocou naquela coxa. E ele era comunicativo, sorridente e fazia questão de falar as horas para as pessoas. Será que se fosse você tinha essa disposição, essa alegria? Aquele brilho, eu via naquele homem um brilho, uma vontade de viver. Uma vontade de ser. Ser é poder, sabia? Uma das definições do ser é poder. Você é existente, você tem um poder na sua existência. Tem pessoas, tanto melhor dizendo, que viram mendigos espirituais e vão para a sarjeta da rua. Vocês sabiam que existe uma população de mendigos no mundo do tamanho da Inglaterra? Pessoas que desanimaram, que só pensam no improvável e se tornaram pessoas derrotadas. Aí ainda tem uns, né, que tentam te convencer naquela situação. Se você não tiver conceito, ideias bem preparadas, esses moradores de rua põem você debaixo da coberta dele também. Ele te pega para ser um deles. Tantas dificuldades que eles impõem a vivência, ao dia a dia. Meu tempo está quase acabando, né? Já estamos terminando. Irmãos, Deus nos fez para sermos conquistadores, vencedores, que enfrentam a batalha com coragem, com ânimo. Nós não subestimamos o inimigo. Nós cremos num Deus poderoso que nos dá vitória. Falando do segundo tipo de pessoas, audaciosas, que têm ideais, que desafiam a si mesmo, essas pessoas buscam sempre oportunidade, mesmo naquilo que é considerado difícil ou impossível. É uma oportunidade, ninguém quer aquela coisa difícil, ninguém quer aquilo que é impossível. Você já viu pessoas quererem o impossível? Eu vou dizer para você nessa noite, nós somos preparados para experimentar aquilo que era impossível. Não existe o impossível para Deus, isso é uma realidade para nós.
É uma realidade para nós humana. Mas nós podemos todas as coisas no nosso Deus. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por problemas que nos jogam às vezes para baixo, mas Deus tem para nós a vitória. O suportar estas situações adversas. E junto com essas provas, Deus dá o livramento, Ele dá a vitória para nós. Nós somos vencedores em Cristo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Falei aí dos 2 tipos de pessoas. A do comum, que cisca o chão igual galinha. O comum. Mas aquele audacioso que busca ideais nobres. É águia. Águia só voa alto. Galinha cisca o chão. Só come o pó da terra, igual a serpente mesmo. Fica ciscando a poeira. Deus te chamou para experimentar aquilo que seria impossível. Aquilo que nós não conquistaríamos por nós mesmos. Davi fez isso, ele venceu Golias. Eu não vou dar detalhe da batalha, mas eu só vou apontar a vitória que Davi teve sobre Golias, porque ele foi de fé. Talvez na cabeça dele não tinha nem essa ideia, eu sou vencedor. Mas sabe o que ele falou? Se eu já briguei com o leão, com o urso. Ele falou isso quando ele estava conversando com Saul e colocaram sobre ele a armadura, aquela regimentação toda. Davi era pequenininho, gente. Ele não era tão grandão. 14, no máximo 17 anos, vestiram a armadura de Saul. Saul era alto, grandão. Ele não deu conta nem de andar, pegou a espada muito pesada. Tem aqui a minha funda, o meu estilinguinho. Eu sou acostumado com isso aqui. Não preciso disso aí. Ficaram até brabo com ele. Seus irmãos, você está causando situação difícil. Você está causando problema no nosso meio aqui. Porque Davi tinha mais coragem que os seus irmãos. Ele era corajoso. Era considerado improvável o dia que Samuel foi ungir lá o rei. E aqui Davi já era ungido. Ele falava, eu sou ungido. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o Senhor dos Exércitos? Que situação é essa que te afronta, te põe medroso, inseguro? Tenha coragem, enfrente nobremente. Ser nobre em Cristo é ter fé. É ter fé. Ter coragem por fé. Estou tremendo as pernas, mas eu vou. Estou arrepiando aqui. Irmãos, eu já fui fazer trabalho, minha história é na libertação. Eu e o Zé Luiz, nós íamos fazer trabalho de libertação, assim, tinha vezes que eu estava até arrepiando. Né? Eu com medo, assim, mas vou. Eu creio no poder do sangue, do nome de Jesus. A minha cunhada, a Meire, né, ela tinha vezes que ela até corria, assim, 2 metros, 3 metros, ela falava, vem minha filha, Deus nos deu autoridade, nós temos autoridade de Jesus. Às vezes vem aquele medo, mas vencemos por fé. Vem uma coragem por fé e nós enfrentamos qualquer situação. Não esteja desanimado diante dessa situação que você está passando hoje. Às vezes nós nos encontramos despreparados, mas prontos para enfrentar um inimigo que é considerado campeão. Ele é provável, esse inimigo, ele vence. Nós olhamos assim. Mas uma pessoa de Cristo, uma pessoa de Deus, ele assume, eu não sou preparado para esse tipo de coisa não. Mas eu estou pronto para enfrentar esse gigante, esse campeão aí, ele acha que ele é campeão. Eu já enfrentei, foi urso, leões, foi essa perspectiva primária que Davi teve. Ele nem pensou numa espada. Não, ele não pensou em espada, ele não pensou em armamento nenhum. Ele falou, eu tenho um Deus que batalha por Israel, por nós. Na nossa vida, irmãos, nós sempre enfrentamos o que podemos chamar de muito difícil, ou impossível. É essa tradução que conseguimos dar para uma dificuldade, para um enfrentamento que nos faz sofrer, que nos põe com medo. Achamos que somos
e sempre seremos incapazes de suportar ou superar. Nós pensamos assim às vezes. Isso pode acontecer em várias faces e natureza da nossa vida, né? Em várias áreas da nossa vida nós achamos que não vamos conseguir. Está impregnado em nós o puxar para baixo, o pensar que não somos capazes, mas a nossa capacitação vem do Senhor. Ele nos capacita, Ele nos dá unção e poder para vencer. Quero ler aqui. Davi teve um ministério, não só Davi regimentou o seu exército para vencer gigantes. E eu quero falar para você nesta manhã, o Senhor nos preparou para vencer os gigantes. Tem um gigante em você que te põe medo, que te põe insegurança, o Senhor te faz vencer ele agora. Neste momento, em nome de Jesus. Israel venceu todos os gigantes a partir que Davi venceu Golias. Venceu os irmãos dele. Venceu esses demônios, esses espíritos que estavam dominando, afrontando Israel, colocando eles desanimados, né, diante da batalha. Olha só o que diz 2 Samuel, capítulo 21, do 15 ao 22. Houve outra guerra entre os filisteus de Israel. Davi e seus soldados lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos, vou pular. Ele pensou que podia matar Davi. Olha só esse gigante. Isbi-Benob pensou que podia vencer Davi. Mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Olha só, discípulo de Davi, preparado por Davi. Porque Davi venceu o gigante, ele falou, eu também vou vencer. Eu também posso vencer. O Deus que estava sobre Davi estava também sobre esse homem, que socorreu e matou esse filisteu, que era um gigante também, está falando de gigante. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. O Senhor é a esperança de Israel, olha só a confiança que eles passam a ter. E nós não queremos perdê-lo. Olha a consideração que eles estavam tendo com Davi. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobe. E Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Safé. Olha só, matando outro gigante, terceiro gigante, contando com Golias. Houve mais outra batalha contra os filisteus em Gobe. E Elianã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, outro Golias da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era de grossura de um eixo, de um tear de tecelão. Sempre fala, né, desse eixo. Houve ainda quarto gigante vencido. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia outro gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. Ele desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Olha só, virou campeão, passou a ser vencedores. A primeira vez é difícil. Nós não estamos muito acostumados a ouvir, vocês são vitoriosos, vocês são vencedores. Mas antes de ouvir isso, temos que nos posicionar como estes vitoriosos, que confiam no Deus vencedor, que vence a batalha por nós, que nos capacita. Davi foi contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E a sua fronte desprotegida foi alvo, não somente de Davi, mas de Deus. Deus o derrubou naquela batalha que ele afrontava Israel por mais de 40 dias. E para concluir, quando há disposição aliada com fé em nosso Deus, que tudo pode,
Lá em Hebreus 11:6, né? Declara isso. Podemos chegar a lugares que aos nossos olhos seria impossível. Mas se cremos no nosso Deus, a nossa batalha, a nossa luta passa a ser do nosso Deus também. Sendo assim, cairá todos os gigantes, seja qual for a natureza desses gigantes na sua vida. Vai cair por terra, cai por terra diante do nosso Deus. 5 gigantes ficaram treinados. Deus nos prepara para enfrentar qualquer gigante, seja qual for a natureza desses gigantes, o Senhor te dá a vitória. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém? E obrigado, pastor Alessandro, por essa oportunidade. Que Deus possa nos abençoar. Bem, eu quero te convidar nessa próxima canção. Não sei se está podendo, pastor, trazer a oferta. Normal? Pode? Essa próxima canção, você pode trazer a sua oferta e o seu dízimo. Para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Não, deixa assim. Eu sou ótimo com essa questão de tecnologia, né? Segunda-feira agora, passada na escola bíblica, eu apareci com a máscara no Facebook, vocês viram lá? O negócio, de óculos escuro e tudo. Tá bom, eu sei que ninguém riu em casa, tá bom. Eu vou orar para Deus te dar também a oportunidade de pregar pela internet, tudo que você faz fica para a posteridade. Inclusive você colocar a mão errada. Mas aí minha filha me mostrou um padre que foi pior do que eu. Dele apareceu uma máscara, um filtro de ursinho. Pelo menos parecia de óculos. Fiquei parecendo o Valdir Suriano. Quem sabe quem é porque é antigo, né? Então, mas enfim. O pastor Antônio estava nos falando nessa manhã acerca de vencer gigantes. Se tem uma pessoa que sabe vencer gigantes, é mãe. E vence um todo dia, não é isso, pastor? Não é um leão por dia, não é um gigante por dia. A banda vai falar algo aí para as mães, mas eu queria orar antes. Eu queria abençoar as mães que estão aqui, as mães que estão nos acompanhando pela... Pode deixar aqui, pastor, não é problema não. Pela internet, eu quero abençoar cada uma, Senhor amado, Senhor querido. Que bom que nós temos um dia para lembrarmos de nossas mães, do valor, do amor. Eu como pastor dessa congregação, eu observo todos os dias, a cada semana, o tempo todo, mulheres que estão se desdobrando para manterem as suas famílias unidas, as suas famílias dignas, as suas famílias alimentadas, as suas famílias pastoreadas. Eu sei que como mulher é uma luta diária e cotidiana para manter a sua dignidade, mas como mãe, talvez certamente isso ainda é mais presente, a luta ainda é mais intensa, de modo que eu quero aproveitar essa manhã para abençoar cada uma. Que o esforço de cada uma se resulte e redunde em bênção na vida delas, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Mulheres que têm guiado os seus filhos, conduzido os seus filhos, às vezes com muita dor na casa do Senhor, às vezes com muito choro, mas têm mantido os seus filhos aos pés do Senhor. Meu Deus, que esses esforços, em nome de Jesus Cristo, resultem em bênção sobre esses filhos. Meu Deus, mas eu quero entender nessa manhã que mãe é mais do que o resultado dos seus filhos. Eu quero reconhecer nessa manhã que, para além de ser mãe, são filhas do Senhor, são amadas pelo Senhor. O Senhor morreu na cruz por cada uma delas. O Senhor se entregou na cruz por essa tua filha, que é habitada pelo Espírito, que é amada pelo Senhor,
que é o alvo do sacrifício, o motivo, o penoso trabalho do Senhor Jesus Cristo, e eu quero abençoá-la. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, impetrar sobre ela todo tipo, toda sorte de bênçãos, que ela tenha saúde, que ela tenha prosperidade, que ela tenha alegria, que ela tenha, meu Deus amado, coração cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da luz do Espírito Santo de Deus, como essa linda manhã que o Senhor nos deu. Eu espero que seja no coração de cada mãe, que afinal de contas é uma filha, de cada filha do Senhor, presente aqui ou que está nos acompanhando. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Olá, bom dia, vocês estão de pé? Se vocês quiserem sentar um pouquinho, não vou me demorar muito, mas fiquem à vontade, podem ficar de pé. Linda manhã, lindo culto ao Senhor. Hoje é o Dia das Mães, mas nós estamos muito conscientes que o culto é para o Senhor. Nós estamos aqui cultuando o Senhor, mas nós queremos também fazer uma pequena homenagem às mães. E também, aproveitando a deixa do texto que foi lido nessa manhã da pregação, o Alessandro aproveitou um ganchinho, mas eu estava ouvindo a pregação dessa manhã e eu estava me lembrando de uma manhã como essa, num culto matinal, em que, conversando com uma das mães aqui da nossa comunidade, o Espírito Santo me deu um discernimento. E algumas aqui são testemunhas, porque eu tenho compartilhado isso com algumas mães, especialmente as companheiras de oração da terça-feira. Conversando com uma mãe muito aflita, num domingo pela manhã, o Espírito Santo me deu um discernimento de que havia um espírito de afronta nos lares. E posteriormente o Senhor confirmou isso no coração da Quilda. Deus tem nos dado direções muito semelhantes em oração. E o Espírito Santo confirmou no coração da Quilda de que, de fato, e tal, acredito que tenha sido nesse texto também, de que o gigante que estava trazendo agonia ao coração de algumas mulheres seria um espírito de afronta. E naquelas terças-feiras e nas orações, nós nos levantamos para guerrear contra esse espírito de afronta nos nossos lares. E o Alessandro disse que mulheres, mães, são guerreiras. E de fato, Deus tem nos levantado como guerreiras. E eu creio em nome de Jesus, que esses gigantes já estão caindo e alguns já caíram, e os que não caíram, cairão em nome de Jesus. E eu tenho acompanhado vitórias de mães que estão aqui nessa manhã. E eu louvo ao nome do Senhor pela sua vitória, minha irmã. E eu também ainda vou glorificar a Deus pelas vitórias que virão. Alamachurianda, alamacanta, alabaxeri, alabaia. O Espírito Santo tem nos levantado em favor dos nossos lares para guerrear. Uma vez, a esposa do pastor Ken Anderson, alguns anos atrás, pregou aqui num chá de mulheres. E naquela manhã, naquela tarde, ela nos disse que nós somos guerreiras da oração. E a arma que o Senhor tem nos dado, a mais poderosa de todas as armas, é a nossa oração, minhas irmãs. Mulheres que são mães e são esposas nessa manhã. E eu creio em nome de Jesus que todo espírito de afronta contra as mulheres dessa congregação cairá por terra. Será destruído, será eliminado em nome do Senhor Jesus. Nossos filhos são do Senhor, são herança bendita de Deus. Nós não tivemos filhos para a perdição. Nós tivemos filhos para povoar o céu. As nossas casas são do Senhor. Nossos casamentos, nossas famílias, nosso trabalho é para a glória do Senhor. E nem um espírito de afronta de prevalecer. Eu creio nisso. Senhor, eu
uma vez mais, diante do Senhor e diante do inimigo que nos afronta. Uma vez mais, quero que as mães se levantem, eu quero que os guerreiros se levantem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todas as guerreiras, todas as mães, as mulheres, as esposas também se levantem, os homens podem ficar sentados agora, porque nós estamos nos levantando como guerreiras nessa manhã. Senhor, nós nos levantamos como guerreiras nessa manhã. Senhor, e nós nos levantamos contra todo espírito de afronta. Nossos filhos, nossas famílias, nossos lares são do Senhor. E no nome do Senhor, nós nos levantamos contra toda afronta. Senhor, são teus. Senhor, são teus, são teus, são teus. Nós não tivemos filhos e filhas para a perdição. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se sentar, eu quero lembrar também de um salmo. Se não me engano, 144. A palavra de Deus diz que os nossos filhos serão como planta viçosa. E as nossas filhas serão como colunas de palácios. E é assim que eu creio. Nós preparamos uma singela lembrança. E eu quero pedir a você que não saia sem pegar a sua lembrança. Quero pedir ao irmão Francisco o favor de me ajudar a entregar para algumas ali na vizinhança dele. Então você não saia sem levar a sua lembrança que nós preparamos para esse Dia das Mães. Que você tenha um dia feliz, abençoado. No cartãozinho que está naquela lembrança, eu coloquei o versículo sobre o qual nós meditamos no domingo retrasado, se não me engano. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Saibam que Deus tem cuidado de vocês. Um feliz Dia das Mães para todas vocês. Que o Senhor as abençoe ricamente, com toda sorte de bênçãos. Vamos aplaudir as mães? Mais do que merecido. Você tem que amarrar a gente igual cachorro, que a gente não sai do lugar, entendeu? Fica piada aqui na frente. Amanhã, às 19 horas, nós temos a nossa escola bíblica. Às 19 horas, nós continuamos lendo... Nós continuamos Romanos capítulo 8, estamos aí já no 12º, 13º versículo. Amanhã, às 19 horas, Romanos. Quarta-feira, às 19 horas, tem culto pelo Facebook. E sexta-feira também nós temos reunião às 19 horas pelo Facebook. Domingo que vem, as coisas não mudando, nós teremos também o nosso culto aqui. Pode postar uma mensagem a qualquer dia da semana, não é isso, Shirley? Já reservando o seu horário, né? Porque parece que hoje de manhã muita gente ficou frustrada que não pôde vir. Então, seja como é que fala? Me ajuda aí. Não é solidário, acho que tem cada precavido, muito obrigado. Precavido, já passa a mensagem para a Chile, fala, Chile, eu estou no culto da manhã, domingo que vem. E assim nós vamos caminhando. Mais algum aviso? Não, né? Então Deus te abençoe, Deus cuide de você, nós venceremos em nome de Jesus. Amém? Bom demais estar